Sejam todos bem-vindos e prazer, eu sou a Liz, estou falando da Bahia. Se apresente também, Cecília. São Paulo. Então, vamos meditar um trecho aqui do Livro do Céu e pedir o auxílio divino para que todas as nossas ações sejam feitas na divina vontade, que o Senhor venha em nosso auxílio. Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma, e dá-me a tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, vamos iniciar mais uma live de equipes. Nós vamos meditar o trecho do Livro do Céu, do volume 11, capítulo 46, fevereiro 5 de 1913. Quem não faz a vontade de Deus, tudo rouba. Esta manhã, meu sempre amável Jesus veio e me disse: Minha filha, quem não faz minha vontade não tem razão de viver na terra. A vida se torna sem finalidade, sem meio e sem fim. É propriamente como uma árvore que não sabe e não pode produzir nenhum fruto, ou, ao mais, frutos venenosos, que envenenam sempre mais a ele mesmo, e envenenam a qualquer que imprudentemente os pudesse comer. Esta árvore não faz outra coisa que roubar as pobres fadigas do agricultor, que com fadiga e suores está a seu redor, agitando a terra. Assim a alma que não faz a minha vontade está em contínua atitude de me roubar, e os frutos que me faz os converte em veneno. Assim que está ao meu redor só para me roubar. Me rouba a obra da criação, a da redenção e a da santificação em relação a ela. Me rouba a luz do sol, o alimento que toma, o ar que respira, a água que lhe tira a sede, o fogo que a aquece, a terra que pisa, porque tudo isto é de quem faz a minha vontade. Tudo que é meu é deles. Em troca, quem não faz a minha vontade não tem nenhum direito. E é por isso que me sinto constantemente roubado. Portanto, quem não faz a minha vontade deve ter-se como estrangeiro nocivo e fraudulento, e por isso é necessário acorrentá-lo e jogá-lo nas prisões mais profundas. Dito isto, desapareceu como um relâmpago. Outro dia, ao vir, me disse: Minha filha, queres saber qual é a diferença
entre minha vontade e o amor? Minha vontade é sol, o amor é fogo. Minha vontade, como o sol, não tem necessidade de alimento, nem cresce, nem decresce na luz e no calor, sempre, sempre igual a si mesmo, sempre puríssima sua luz. Em troca, o fogo que simboliza o amor tem necessidade de lenha para alimentar-se, e se falta a lenha, chega até a apagar-se, cresce e decresce segundo a lenha que se põe. Portanto, está sujeito à instabilidade, e sua luz é sempre obscura, misturada com fumaça, especialmente se o amor não está regulado por minha vontade. Dito isto, desapareceu, e me ficou na mente uma luz na qual compreendia que a vontade de Deus para a alma é como um sol, porque as ações que se fazem como amadas por Deus formam uma só coisa com a vontade divina, e assim se forma o sol. A lenha que mantém este sol é a ação humana e todo o próprio ser unido à ação e ao ser divino. Assim que a alma se faz lenha ela mesma, fornecida pela vontade divina, e esta lenha não pode faltar. Por isso este sol não tem necessidade de alimento, nem cresce, nem decresce. É sempre igual a si mesmo. É puríssima sua luz, porque toma parte em tudo, e o ser divino e a lenha divina nunca se acabam e não estão sujeitos à fumaça. Não explico mais, porque acredito que o resto se compreende por si só, ou seja, o referente ao amor. Então vamos voltar aqui para o início do trecho, a gente começar a meditar, extrair aquilo que Jesus quer nos falar, né? Aquilo que Jesus tem a nos dizer hoje. É, e é interessante, logo no começo, Jesus começa falando que aquele que vive na terra, mas que não faz a vontade dele, é uma pessoa que vive sem ter uma finalidade. É uma pessoa que ela está vivendo simplesmente por viver, né? E as pessoas hoje em dia realmente é muito forte isso. As pessoas não têm um sentido de viver, um sentido de vida eterno. Então, tudo que se faz é com um objetivo humano, com um objetivo divino. Ou, perdão, com um objetivo terreno. Então, as pessoas se casam por uma finalidade humana. As pessoas trabalham por uma finalidade humana, para cumprir, para chegar a objetivos humanos. Objetivo seja ele de, né, a pessoa vai trabalhar e ela trabalha o mês inteiro e ela quer, né, claro, ter seus bens, suas posses, e aí o objetivo da pessoa é ter um carro, então ela trabalha para conquistar esse carro. O objetivo da pessoa, a finalidade que ela está ali se sacrificando é para conseguir uma viagem, é para conseguir isso, é para conseguir aquilo. E esses objetivos diante de Deus, eles não valem, porque eles não são eternos, eles não têm um fim eterno. Então, por isso Jesus está dizendo que a vida se torna sem finalidade alguma, porque isso não vale diante de Deus. E aí vira um complexo, né, a vida das pessoas,
hoje em dia, elas são em torno disso, né? Então, a pessoa quer ter uma faculdade, e ela vai lá e consegue essa faculdade. Mas aí daqui a pouco ela não está mais satisfeita, né? Quando consegue, é isso, acabou. Só que aí ela vai e coloca outra meta por cima, outra meta. Então, e não reflete sobre a sua vida que tem um, como é que eu posso dizer assim? Uma finalidade. Uma Sim, finalidade. sim, né? Porque a nossa vida ela reflete na eternidade, né? Dessa forma. E isso é tão sério, Cecília, que até mesmo os gregos, né, antes do cristianismo, eles já sabiam disso, né? Os filósofos, eles já sabiam disso, que a alma humana era eterna, né? Eles refletiam sobre isso, sobre a finalidade do homem, né? Que o homem ele iria sofrer, que o homem iria morrer e que ele tinha uma alma eterna. E hoje em dia ninguém considera mais isso. As pessoas vivem como se não fossem morrer. Elas buscam não sofrer e não pensam na eternidade. Então, é muito difícil alguém pensar, pensar verdadeiramente na sua vida, colocando Deus como realmente deveria ser, né? Para Deus ser a finalidade, para Deus ser o fim último daquela existência. Então, é por isso que as pessoas vivem tão sem sentido mesmo, e a gente vê tantos casos de depressão, as pessoas cada vez mais entrando nesses estados, precisando de terapia, precisando de medicamento também, porque Jesus está falando aqui, não tem finalidade a vida da pessoa, ela está vivendo por viver. Então, enquanto ela está nessa auto-enganação, ela não está se enxergando ali naquilo que ela está fazendo, tudo bem, a vida ela não percebe, né? Mas quando ela se depara com isso, né, que a vida dela está sendo jogada fora, porque tudo está baseado em coisas temporais que ela vai perder em algum momento. Então aí que ela começa a se desesperar de fato, né? Porque não tem essa visão de eternidade, ela não considera Deus, ela não vê Deus na vida dela, né? Então, se a finalidade é Ele, né? Ela não tem finalidade. Você Por gostaria isso de... que ele compara a uma árvore, né, que não produz fruto, porque o fruto seria justamente a pessoa ter uma vida em Deus, né, e saber, né, a finalidade pela qual ela foi criada e ela corresponder, né, corresponder amando essa vida que Deus dá para ela e sendo também um instrumento, né, para fazer o bem, né, porque Deus, ele nos criou para nós sermos morada dele, e ele quer fazer o bem através de nós. E aí, a pessoa, quando ela não tem essa consciência, ela não vai produzir o fruto, ela não vai deixar Deus fazer o bem através dela, ela não vai ser esse instrumento. Então, ela vai ser essa árvore que não vai produzir frutos, né? E o agricultor, que é Deus, né? Que ele plantou essa árvore, digamos assim, né? Nos deu a vida. Ele mantém a nossa vida, ele nos dá água, né? Nos dá alimento, o ar que nós respiramos, tudo é permissão dele para nos manter vivos. E ele constantemente está cuidando, né, de todos, independente dele ter consciência ou não, independente dele amar a Deus ou não, ele está cuidando de todos e mantendo a vida de todos, permitindo que todos possam usufruir de tudo que tem aqui nessa terra, né?
até dos bens materiais, né, que ela conquista com o trabalho dela, que ela não sabe, né, que aquilo ali também é permissão de Deus. Também é Deus tá dando, né? E aí ela vai roubando, porque ela, ela vive nesse mundo e está usando tudo que Deus está permitindo que ela tenha, só que ela não agradece, ela não reconhece o dono, né? Ela não tem a consciência de que ela está aqui nesse mundo usufruindo de tudo isso, mas que um dia isso tudo vai acabar aqui. E aí, né? O que será depois? As pessoas não param mais para pensar, né, na finalidade disso, né? Quantas vezes eu me questionei antes, quando era jovem, né? Por que que eu existo? Né, eu ficava questionando por que que acontece tudo isso, por que que eu tenho mal, por que que tenho bem, eu ficava questionando, né? E parece que hoje em dia as pessoas não pensam mais nisso, né? Eu buscava entender, eu buscava saber por que que eu estou viva, por que que eu existo, né? E não tinha resposta. Não tinha resposta porque ninguém sabia me dar resposta. E a resposta está no livro do céu, né? A finalidade pela qual nós somos criados, né? Para sermos morada de Deus. Ele criou tudo, ele criou o mar, ele criou o céu, ele criou tudo que existe e ele deixou o homem para criar por último, porque o homem ia ser, ele foi criado a obra-prima de Deus, né? Ele caprichou, ele colocou tudo ali, ele colocou, além da vida que ele deu para todas as outras criaturas, ele também soprou na criatura o sopro da vida divina dele na criatura, né? E para que ela pudesse ser uma morada para ele. E a criatura está vivendo, as criaturas estão vivendo aqui na Terra sem sentido, sem refletir mais nesse espiritual, né? No lado espiritual. Estão, como você falou, muito apegadas ao material, né? Ao humano, ao que é da Terra, né? Estão deixando de lado o espiritual, o divino, que é a única coisa que importa, porque aqui é uma passagem, né? É muito Sim, curto o tempo que nós vamos ficar aqui. E depois, né? isso. Você falou uma coisa muito interessante, que não reconhecem que é Deus. Isso é muito sério, porque, tipo assim, a pessoa ela faz uma caridade e ela não reconhece que é Deus que está dentro dela fazendo aquela caridade. Então, e mais, né? Jesus está falando aqui que a pessoa que não faz a vontade dele, então a pessoa que está no pecado, por exemplo, um famoso, né? Um desses famosos aí que tem a vida de qualquer jeito, né? Que vai fazer uma caridade, vai lá numa instituição de órfãos e vai fazer uma doação. Aí doa lá para a instituição meio milhão. E aí essa pessoa ela se acha muito caridosa, né? Porque ela se acha muito boa, né? Porque ela tá ajudando as criancinhas, tá ajudando os órfãos. Mas na verdade, o bem que ela tá fazendo foi por causa do agricultor. Foi porque tinha alguém que deu para ela a capacidade de dar algum fruto. Mas aí Jesus está falando aqui que a pessoa que não faz a vontade dele, ela dá frutos venenosos. Por quê? Porque isso não vem de um amor puro. A pessoa, ela faz aquela caridade, mas por trás ela tem um interesse próprio. Ela quer se ver boa, ela quer que os outros vejam que ela é boa. De certa forma, assim, tem um desencargo de consciência, né, de que eu estou fazendo o bem, né, tem esse status, né, de querer mostrar que está fazendo alguma coisa pelos outros. Então, isso tudo envenena os frutos, né?
É um ato bom? É, mas está envenenado. Falta Isso amor, falta falta o amor. amor a Deus, né? Fazer por amor a Deus, né? Isso, Fazer para realmente o fruto ter esse sabor que o agricultor espera, tem que ter o amor, né? Tem que ter o amor por Deus. Se não tiver o amor por Deus, nada do que ele fizer, nada do que as pessoas fizerem tem valor para ele, né? Porque se não tem amor, tem interesse próprio, né? Se isso, tem interesse próprio, esse fruto tá estragado, né? Digamos assim, né? Para ele não tem serventia, né? E corre o risco dele cortar essa árvore, né? Dele jogar os galhos dela na fogueira, né? Se ela, até o fim da vida dela, ela não reconhecer, né? Que, que faltou o amor, né? Que a caridade verdadeira é o amor. O amor é a caridade, sim. né? Esse seria esse ato, né? Totalmente pensando no outro, porque Deus se esconde no próximo também, como ele fala em outros trechos, né? Então, se ao menos a pessoa ela tivesse de coração ali, pensando no próximo, no bem que ela está fazendo para o próximo, e não tendo essa finalidade de se enxergar boa, ou de mostrar-se boa para os outros, né? Seria um amor que ela estaria realizando, mas nem isso. E aí as pessoas fazem, né, esses atos assim totalmente quebrados, né, que isso daí não é amor que elas fazem, né, pensando em si mesmas. E mesmo assim, elas atribuem o, o bem a elas. Então veja que coisa séria, isso é muito grave. Elas atribuem o bem a elas. Então elas se acham boas, elas se acham pessoas caridosas, sendo que na verdade o pouco bem que elas fizeram foi Deus quem fez. Então Deus está sendo roubado, porque Sim, elas estão atribuindo a elas mesmas. É o que a gente mais vê hoje em dia. As pessoas, né, se enchendo de orgulho, se inflando, se achando muito boas e desprezando a Deus. Quantas pessoas que zombam da cara de Deus, né? Aquelas feministas. Elas se acham pessoas maravilhosas que estão salvando a humanidade e zombam de Deus e zombam das leis divinas. Isso é muito sério, né? Jesus fala, só Deus é bom, né? No Evangelho. Só Deus é bom. Então, no inferno, não, as pessoas não vão mais roubar Deus. Por isso que elas não existem bem no inferno. ontem a Aline falou uma coisa que quando a pessoa diz que ela é boa, né, como você está dizendo, ela está se igualando a Deus, né? Porque só Ele é bom, então ela está se igualando a Ele. E muito pior, eu Sim, acho, que se igualar é querer ser mais do que Ele, querer achar que ela é que sabe das coisas e Deus não sabe de nada, sim. né? E é como vai dizer depois daquele hóspede, né, que é considerado nocivo e fraudulento, porque a pessoa ela permanece no mundo, ela está usufruindo de tudo que é Deus, né? E ela não está contribuindo em nada para a vontade de Deus, porque ela acha que o bem que ela está fazendo é ela mesma que está fazendo. Uhum, Então, ela não está, ela está usando dos recursos, né, de tudo que Deus permitiu que ela tivesse para manter ela viva, né, e ela, para ela poder fazer ainda a sua própria vontade, né, para poder fazer aquilo que ela acha que é o certo, né, uhum, o sexo que ela acha que ela deve ter, né, tudo contrário, né, à vontade de Deus. Então, ela está ofendendo a Deus, não considera Deus e não agradece a Deus por nada. Então, é esse hóspede, por que hóspede que está dizendo aqui no trecho? Hóspede nocivo e fraudulento. É hóspede porque nós estamos de passagem aqui neste mundo, né? Nós não, não vamos ficar aqui eternamente, né? Nós estamos
somos peregrinos, estamos de passagem, e vamos desfrutar de tudo isso e não reconhecer, né, que quem está nos mantendo vivo é o nosso Criador, né? Por amor, né? Por puro amor, porque mesmo aqueles que estão no pecado obstinado, ele está ali amando porque ele está sustentando a vida dela, está mantendo ela viva, o coração dela está batendo, enquanto ela está ali, né, cometendo um pecado, ofendendo a Deus, né? Então, tudo isso Jesus está mostrando, né, nesse trecho para as pessoas terem o conhecimento, né? Porque é o conhecimento que vai mudar, né, esse pensamento. Porque a ignorância é que faz com que as pessoas não tenham essa consciência, né? E por isso é importante, né, a divulgação do livro do céu, falar, né, muito sobre esse assunto, para que alcance as pessoas, para elas poderem ter esse conhecimento, porque muda a mentalidade da gente, né? Depois que nós começamos a ler, a estudar esses escritos da Luísa Picarreta, né, a nossa mentalidade começa a mudar, e a gente começa a mudar a nossa vida porque nós compreendemos qual é a finalidade pela qual nós somos criados. E isso faz toda a diferença, né? Com certeza, com toda certeza. E isso aqui que Jesus está falando, né, do veneno, desses frutos venenosos, tem uma dimensão enorme. E é interessante, Cecília, porque o nosso olhar em direção à intenção humana, depois do livro do céu, ele começa a ser mais apurado. E a gente vai compreendendo o que é isso que Jesus está falando. Porque quantas intenções não brotam da pureza do coração das pessoas, né? Quantos atos que são fingidos, que são dissimulados. Eu lembro que no meu antigo trabalho, eu via esse tipo de atitude, né? As pessoas às vezes lá tentavam agradar um cliente e dava a entender para o cliente que elas eram amigas e tudo mais. Mas Cecília, na mesma hora que a cliente ia embora, começava a falar mal da cliente ou tecia uma crítica. Então, são frutos envenenados. Né? E eu pensava, meu Deus, a pobre da mulher, ela, né, nem imagina que estão fazendo isso com ela. Né? Tipo assim, não tem uma amizade sincera, né? Não tem esse, esse amor Amor, mesmo. né? Amor ao Isso. próximo, né? É por interesse só, né? É só por E interesse, é só para a mulher poder comprar, né? Tipo assim. Então, não se interessa verdadeiramente pelo outro, né? Então, quantas atitudes assim, né? E também quantos joguinhos para poder aparecer, para poder se reafirmar, as pessoas fazem, né? E então é muito veneno, é muita contaminação da vontade humana, é muita intenção própria, é muito interesse pessoal que estão envolvidos nesses atos. Então é muito difícil no mundo realmente Deus encontrar um fruto que seja bom, que seja doce de fato, que não tenha nenhum veneno humano, de interesse humano, né? E aí eu achei interessante também Jesus falar que rouba a obra da criação, né? Você já citou isso. Rouba a obra da criação. E me vem à mente, inclusive, aquelas mulheres que. Também os homens, né? Que hoje em dia idolatram o corpo, né? Porque até a própria beleza do corpo, a beleza física, é um atributo de Deus, né? A beleza é um atributo de Deus. Então, mesmo a beleza física de uma pessoa é um reflexo da beleza divina, que é infinitamente maior e incomensurável, né? E aí, repito, né, que no fim dos tempos, quando ressuscitarem os corpos,
Aqueles que forem condenados ao inferno serão de uma aparência monstruosa, porque não tem mais atributo de Deus. Então, né, não tem mais como a pessoa roubar a Deus. Aí a pessoa utiliza do atributo divino, que é a beleza, para favorecer a ela mesma. É o que a gente E, vê. e pensar que ele, quando nos criou, né, ele criou primeiro na mente, né, ele pensou em cada um, né, da forma como ele ia ser, né, que ia ter o cabelo loiro, o outro ia ter o cabelo preto, outro ia ter olho azul, outro ia ter olho verde, ia ter a pele clarinha, ia ser branco assim que nem eu, ia ser moreninho que nem você, né? Ele pensou em cada um, né, com tanto amor, e a criatura vem e enche o corpo de tatuagem, coloca uns chifres, coloca, né, faz uma, né, muda de sexo, porque não está feliz com aquele, não tem nada de gratidão, de reconhecimento, de nada da criação, né, por falta do conhecimento, porque não se fala mais nisso, em lugar nenhum, é proibido, né, se falar de Uhum. religião nas escolas, né? Dentro de casa não se fala, na televisão não se vê falando de nada sobre Deus, pouquíssimos programas, né, que um ou outro assiste, e na igreja também fala-se, mas não é todos que vão à igreja, né? Então, é a falta de conhecimento que está fazendo o homem se transformar, né, nessa, nessa árvore que dá esses frutos, né, envenenados, né? Com Que certeza. é tudo que a criatura faz é um fruto, né? Qualquer Uhum. obra que ela faz, tudo que ela faz é um fruto. Isso. E está sendo envenenado porque está contaminado com as coisas do mundo, né? Como se a terra tivesse ali dessa árvore contaminada com alguma praga, alguma doença, né? Que está passando para essa árvore e ela está produzindo esse fruto envenenado, né? Porque ela está tirando da terra esse veneno, né? Ela não está, né? Ela não está conseguindo que o adubo, a vitamina que o agricultor celeste, né, que é Deus, está colocando ali naquela árvore, faça efeito na vida dela, né? Que é o bem que ele quer fazer na vida dela e através dela fazer para os outros. Então ela está sendo uma fruta, uma árvore assim infrutífera, né? Uma árvore que não está produzindo o fruto que ele espera, né? E ele diz, então, por isso que ele se sente constantemente roubado, né? É muito sério, né? E Sim. a gente, falando sobre isso, né? Nós estamos aqui meditando, nós estamos produzindo, né? Uma reparação, um orvalho benéfico para que vá alcançar as pessoas que têm uma abertura de coração para poder receber, né, essa informação de alguma forma, né, porque Deus constantemente, né, está trabalhando nisso, né, de fazer a criatura entender, né, Uhum. o propósito pelo qual ela foi criada. De alguma forma, ela sabe no fundo, mas ela está muito distraída, né, com as coisas do mundo e falta muita informação ainda. Mas, mas a gente sabe que isso vai acontecer, né? Que as pessoas vão ter essa consciência uma hora. Sim. Você falou, né? Eu lembrei que no catecismo diz até assim que no dia do juízo não vai ter uma pessoa que diga assim: Ah, Senhor, eu não sabia que tal coisa era pecado. Porque no catecismo diz assim, que Deus vai falar para a pessoa, mas eu te dei a consciência. A consciência Uhum. acusa, né? No mais fundo da nossa alma. Eu lembro disso de quando eu não era da igreja. Eu lembro claramente que era como se viesse mesmo uma voz. E eu ignorava. Constantemente eu ignorava. E eu aprendi, eu acostumei a ignorar. Uhum. Né? Vinha e eu automaticamente jogava fora. Porque a gente acha que é um pensamento da nossa própria cabeça, né? A gente não sabe que ali é Deus falando conosco, né? Ele fala, ou ele fala diretamente, ou ele fala através de outras pessoas,
através de situações, ele está sempre mostrando, né? Porque quando ela estiver diante de Deus no juízo final, ela não pode dizer que ela não sabia, que ninguém falou nada, que ela, né, não tem o conhecimento, que ela é inocente, que ela não é culpada porque ela não sabia, né? Ele vai mostrar, né, cada situação, cada pessoa que ele colocou na vida dela, né, cada texto, cada livro, a Bíblia, né, que é a palavra sagrada que está ali à disposição, né, as pessoas que estão evangelizando pela internet, na televisão, né, tá cheio de chamados de Deus, né, para a pessoa, pelo menos, se interessar em conhecer a Deus, né, porque como que vai amar se não conhece, né, tem que conhecer para amar. Eu estava agora aqui pensando, Cecília, que ele fala aqui, né, que rouba também a redenção. Ah, sim, O que isso. seria isso? O que é que você entende? Eu entendo que a pessoa, ela rouba da redenção porque Deus, Jesus, né, ele veio para nos resgatar, né, ele veio para religar a nossa vida, né, com a vida de Deus, porque tinha sido interrompida por causa do pecado original, né, nós todos estávamos condenados ao inferno se Jesus não viesse, né, para nos redimir, né, e as pessoas, elas roubam porque pelos méritos de Jesus que nós estamos vivos, porque ele deu a vida para nós não tínhamos mais vida, nós perdemos a vida, né? Ele deu a vida dele para nos salvar. Então, nós temos, como vai falar ali no trecho, ele tem direito sobre nós, porque a vida que nós temos é dele, não é mais nossa. Nós não temos mais vida, porque se nós não tivéssemos sido resgatados por ele, por tudo que ele fez, na paixão, nós todos íamos para o inferno, desde o primeiro até o último homem, ia tudo para o inferno. Nossa. Então, e as pessoas, sem ter essa consciência, elas continuam pecando, continuam, né, levando as suas vidas como isso nem tivesse acontecido, né, não, nem a parte exterior da paixão, né, que é os flagelos de Jesus, elas não reconhecem, não agradecem, não mudam de vida só por pensar na paixão de Jesus exterior, que dirá a interior, que é os. Deixa eu colocar o celular para carregar a bateria, que está acabando. Pronto. Que dirá a obra interior, né, da reparação que Jesus sofreu, né, por cada pecado ele sofreu uma morte, né, ele reparou, ele deu, em todos os atos dele, ele fazia, reparando, dando a glória a Deus que toda criatura deveria ter dado, todas, desde o primeiro até a última criatura, né, dando glória a Deus e purificando todos os atos das criaturas para que ela pudesse ser santa, né? E aí entra a santificação, porque se ela não reconhece nem a criação, né, o quanto ela foi criada, planejada e amada por Deus, se ela não reconhece o que Deus fez para devolver a vida para ela, que ela tinha perdido por causa do pecado, né? E como que ela vai, então, dar fruto de santificação, né? Então, ela rouba nas três obras de Deus, né? Nos três fiates, né? Ela está roubando porque ela não reconhece nada, não agradece, não tem a menor ideia, a menor consciência disso. A gente percebe isso, eu que trabalho em escola, eu trabalho com os adolescentes ali, eu vejo o quanto eles estão assim distantes de Deus, porque é palavrão o tempo inteiro, é briga o tempo inteiro, né? Não tem amor, não tem respeito, nem entre eles, nem pelos professores, nem pelos funcionários, nem pelos pais, e tudo isso é a falta de Deus na vida das pessoas, né? Então, está acontecendo, acontece isso mesmo, né? Ele está roubando de todas essas obras de Deus, né? E ele ainda fala, rouba o sol,
rouba o alimento que toma, rouba o ar que respira, né? Porque tudo isso é de quem faz a vontade dele. Porque quem vive na vontade dele, né, ela também se torna dona, porque a vontade divina está em tudo, está em todas as coisas, e ela reconhecendo isso, né, ela tem a gratidão, ela reconhece o que Deus fez, o que Deus faz e o que Ele vai fazer, né, então ela tem essa compreensão que aqueles que não vivem da divina vontade não têm, né, mas isso tudo é a falta do conhecimento, né. Com certeza. Porque, aqui, ó, em troca, quem não faz a minha vontade não tem nenhum direito, porque ela não está vivendo de acordo com o plano de Deus, ela está fora do plano de Deus, né? A vontade divina é o plano de Deus, que é fazer com que a criatura se torne imagem e semelhança dele, que a criatura se torne uma com ele, que a criatura tenha um relacionamento com ele, uma amizade com ele, né, um relacionamento de pai e filho, né, de respeito, de amor, de diálogo, de intimidade, né, é isso que é a vontade de Deus. E as pessoas estão fazendo tudo ao contrário. Então elas não têm direito de usufruir de tudo isso se elas não estão de acordo com o plano de Deus, né? Ela está contra, então ela não tem direito, ela está roubando mesmo, ela não tem direito de usufruir de tudo isso. Mas mesmo assim, Deus está mantendo, né? Porque Ele ama, né? Ele ama a criatura e está mantendo ela viva, mesmo ela roubando. É a compaixão de Deus, né, pela criatura. E assim, eu lembrava até do Evangelho que fala. Aí tem aquele. Foi um domingo desse, né, que teve esse Evangelho. Que tipo assim, o dono queria cortar a árvore, né? E aí vinha Da vinha, né? isso. Aí vinha o empregado e dizia, deixa eu, né, tentar mais um pouco para ver se dá fruto, né? Então, é, é Deus, né? Tem a justiça. Deus é o agricultor, é o dono, né? E Jesus é aquele que É, está pedindo para deixar mais um pouco. e ao mesmo tempo, né, é a justiça divina, né, que quer cortar, porque é justo que assim seja, né? Porque, meu Deus do céu, olha quão grande que é Deus, né? Quão maravilhoso que é Deus. Então, ele merece todo o bem que nós possamos dar para ele, né? E recebe totalmente o contrário. Então, assim, é algo muito grave, né? Então, a justiça quer cortar, né? E aí é como se viesse a misericórdia divina e apelasse mais um pouco pela criatura, né? Naquele momento ali. Porque a justiça divina, ela é o equilíbrio, né? Porque Deus, ele é amor, né? Ele ama, e ele está sendo ofendido, né? Pelas criaturas que desprezam ele. Então, a justiça, ela vem colocar esse equilíbrio, porque a justiça permite, né? Faz com que Deus permita que hajam os castigos, né? Que vão ser as correções que vão fazer as pessoas, através do sofrimento, se voltarem para Ele. Aquelas que estão desprezando muitas vezes, né? No momento de sofrimento, no momento de uma doença grave, né? Elas vão buscar Deus, não importa como. Não importa se é na dor ou se é no amor, mas elas vão buscar a Deus. E aí que equilibra, né? Porque elas vão reconhecer a Deus de alguma forma, né? Uhum. Então, por isso que a justiça, a gente entende, né? A gente consegue compreender que essas coisas que estão acontecendo no mundo, esses flagelos, esses terremotos, vulcões, né, enchentes, tudo isso que está acontecendo é permissão de Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas, e aí a gente não se desespera, né, achando que, porque está acontecendo tudo isso, que vai acabar o mundo, que,
né? E a gente não fica desesperado procurando guardar alimento, alguma coisa assim, porque a gente sabe que tudo isso é a vontade de Deus, é o que Ele está permitindo para as criaturas, né, passarem pela purificação, porque só através do sofrimento, do jeito que está esse mundo, se não for através do sofrimento, as criaturas não vão voltar para Deus. Imagine se estivesse tudo a mil maravilha, não tivesse acontecendo nada de ruim no mundo. E mesmo acontecendo tanta coisa, as pessoas não buscam a Deus. Imagine se não tivesse acontecendo nada, tivesse tudo bem. Como estaria mil vezes pior? Sim, com Não é? certeza. E aí a gente vê que a justiça divina é um amor, né? Porque é uma Eu amo. loucura as pessoas pensarem que a justiça é algo ruim. É uma coisa absurda isso. Como é que Deus vai ter alguma coisa ruim dentro dele? Né? Então, a justiça divina é amor, né? Assim como a misericórdia é amor, né? E é muito justo que Deus receba, né, aquilo que ele merece. Então, a justiça divina também é o próprio Deus que se ama naquilo que ele é, na perfeição que ele é, né? Ele, ele sabe, né, quem ele é. Ele sabe. Então, é justo, né, que assim seja, que ele nos cobre, né, porque ele está nos dando, né, o que o trecho está falando, ele está nos doando constantemente. Então, vamos passar adiante, né? Uhum. Dito isso, desapareceu como um relâmpago. Outro dia, ao vir, me disse: Minha filha, queres saber qual é a diferença entre minha vontade e o amor? Minha vontade é o sol, o amor é fogo. Minha vontade, como o sol, não tem necessidade de alimento. Nem cresce nem decresce na luz e no calor. Sempre, sempre igual a si mesma. Sempre puríssima sua luz. Em troca, o fogo que simboliza o amor tem necessidade de lenha para alimentar-se. E se falta a lenha, chega até a apagar-se. Cresce e decresce, segundo a lenha que se põe. Portanto, está sujeito à instabilidade, e sua luz é sempre obscura, misturada com fumaça, especialmente se o amor não está regulado com minha vontade. Então, eu percebo assim esse trecho, Cecília, que quando a gente está na vontade divina, vivendo a vida na vontade divina, a gente percebe este sol em nós, que é constante. Já quando a gente estava na santidade humana das virtudes, a gente tinha mais instabilidade, como esse fogo. Então, né, não era sempre uma chama viva que tinha dentro de nós. Dependia muito, né? A gente, tipo assim, nós dependíamos muito de nós para estar colocando a lei e alimentar o amor, que é o fogo, né? E alimentar o amor, que é o fogo. Mas na vontade divina, a gente fica constante ali, né? A gente fica constante no amor já, é automático, né? Porque Deus nos faz amar o tempo inteiro. Deus nos dá consciência do amor, do bem que a gente está produzindo o tempo inteiro. Então, eu via dessa forma, né? Eu não sei como é que você viu esse trecho aí. Realmente é isso mesmo, né? A divina vontade, ela é como esse sol mesmo na nossa alma, né? Que está constantemente nos iluminando, né? E é imutável, não muda, né? Está sempre trazendo luz de conhecimento, né? Luz sobre a vontade dele, né? Luz sobre o amor, luz sobre tudo, né? Tudo isso que nós falamos até agora veio do conhecimento da divina vontade, né? E que ilumina a nossa consciência, né? Tá na nossa alma, ilumina a nossa consciência, a nossa inteligência,
está constantemente iluminando ali, não precisa de, de lenha, né, para ficar, para Abrasado. ficar, Para ficar para abrasado. para ficar abrasado, isso justamente porque é diferente quando, antes de conhecer a divina vontade, né, a gente tinha necessidade do sensível, né, do sentir o amor de Deus, né? Quantas É, vezes eu fui para retiro para poder sentir o amor de Deus, que se não sentisse nada, é porque ele não falou nada, porque não teve nada, não teve nem efeito ali, né? Então eu precisava dessa linha constantemente buscando essa linha para alimentar esse amor que, que na verdade quando nós compreendemos o amor, na divina vontade, nós sabemos que o amor de Deus, o amor que nós damos de volta para Ele é o próprio amor dele. uhum, Então, é um amor que vem dele, passa por nós e volta para Ele. Então, é esse amor que Ele quer, né? Porque nós não somos capazes de amar, né? E agora nós sentimos esse amor de uma forma diferente, sem sermos sensível, né? isso. Sem ter esse fogo abrasador, como você fala, né? Nós sentimos o amor que vem através do conhecimento da verdade, né? E o amor que é Ele mesmo, né? Vivendo em nós, né? Dentro de nós. Ele é o amor, né? Uhum. Eu pensava, Cecília, como que a gente, inclusive, lidamos melhor com a justiça divina, por exemplo, né? Que a gente aceita muito melhor as correções, tudo, né, que Jesus nos dá, porque a gente tem consciência de que nós somos amados. A gente tem consciência do amor de Deus na criação, na redenção e na santificação. A gente não tem dúvida de que somos amados. Aí você percebe que fora do ambiente da divina vontade, Deus não tem essa liberdade com as outras pessoas para corrigir as pessoas. Por quê? Uhum. Porque elas precisam constantemente, tipo assim, que Deus prove para elas que elas são amadas. Era o que você falou, que a gente ficava buscando experiências do amor de Deus, de novo, para poder manter ali a chama do amor abrasado. Sendo que na divina vontade, a gente está vendo constantemente que Deus nos ama. Tudo que chega para a gente vê o amor de Deus. A gente, né, não enxerga outra coisa. A Até gente, no sofrimento, na cruz, né? até no Até no, sofrimento, até na cruz. porque, porque purifica, né? Estamos sendo purgados em vida, né? Uhum, Passando pelo purgatório. Então, é o céu também na terra, mas também é o purgatório, né? Viver na vontade divina, né? E para purificar a nossa alma, para poder receber esse dom, né, de viver nessa mesma vontade que é a dele, né? Porque se ele nos criou para ser morada dele, nós temos que estar purificados, né, do pecado original. Nós temos que matar tudo que é humano dentro de nós, né, tudo que se refere a coisas mundanas do mundo, vícios, paixões, apegos, tudo para poder estar totalmente vazio, limpo, para ele poder construir ali a morada dele, colocar o trono dele e reinar, né? Que essa é a finalidade pela qual nós somos criados, né? E dali, de dentro de nós, ele fazer o todo bem que ele quer fazer, né? Seremos apenas instrumentos para ele, né? Deixamos de existir para ele existir em nós, né? E isso tudo vem com o conhecimento, né? Que transforma essa nosso modo de pensar e aí a gente passa a não ficar mais buscando, né? Essa lenha desesperados para saber que nós somos amados, para nos sentir amados, e passamos a compreender, né, e dar valor a tudo, e compreender que o sofrimento ele é purificador, né, e a gente passa a, a corresponder, a viver a vontade dele.
que é o que ele queria para todos, o que ele quer, né? Ele quer para todos. Porque viver na vontade divina é justamente isso. É a gente começar a dar para Deus, é o ser humano que começa a dar para Deus a satisfação que ele merece receber por todo o amor que ele já dá. Então nós já somos amados, né? Então Deus nos amou primeiro, então Deus já está nos amando primeiro. Nós já somos amados, então a gente precisa agora dar para ele a correspondência, né? Aquilo que ele merece receber. Então a gente não fica mais esperando de Deus, a gente vai esperar o que de Deus? Se ele já deu tudo, já está tudo dado. Nós é que temos que dar agora, né? Exato. Nós, agora é a nossa vez de dar para ele a correspondência, o amor que ele merece, a compreensão, né? Fazermos companhia para ele, termos diálogo com ele, né? Porque ele se sente sozinho, porque a maioria das pessoas não quer saber dele, viram as costas para ele, não tem com quem conversar, não tem com quem desabafar, né? Ele está vivo, né? Como a Aline fala, ele é uma pessoa, está vivo, e ele, né, quer essa amizade conosco, ele quer, né, estar conosco, né? E não só estar no meio de nós, sozinho, sem ninguém olhar para ele, sem ninguém conversar com ele, sem ninguém agradecer a ele, né? É muito diferente a nosso modo de pensar, né? Com esse conhecimento que nós estamos adquirindo, né? Com toda certeza. Porque é esse sol, né? O conhecimento é esse sol, essa luz que nos chega, né? E aí, por causa da vontade divina, a gente fica sempre iluminado, né? A gente tem essa capacidade de reconhecer isso, que nós precisamos dar para Deus, que nós precisamos amar a Deus, que nós já somos amados. A gente fica tendo essa consciência, né, do ato que Deus espera de nós, da correspondência que Ele espera de nós, né? Então é um sol constante que permite o amor estar sempre abrasado dentro de nós também, porque a gente reconhece todas essas coisas, né? Reconhecemos o amor de Deus em nossa direção, na criação, na redenção, na santificação. Reconhecemos e nos dispomos a entrar nessa correspondência de amor, né? De Ele nos dá e nós queremos dar para Ele de volta aquilo que Ele nos dá, né? Então, Sim, é, é bem diferente mesmo. E aí o amor, o nosso amor se regula pela vontade divina, né? Por isso que não é inconstante. Aí a Luísa que fala agora. Dito isto, desapareceu e me ficou na mente uma luz, na qual compreendia que a vontade de Deus para a alma é como um sol, porque as ações que se fazem como amadas por Deus formam uma só coisa com a vontade divina. E assim se forma o sol. A lenha que mantém este sol é a ação humana, e todo o próprio ser unido à ação e ao ser divino. Assim que a alma se faz lenha ela mesma, fornecida pela vontade divina, e esta lenha não pode faltar. Por isso este sol não tem necessidade de alimento, nem cresce, nem decresce. É sempre igual a si mesmo. É puríssima sua luz, porque toma parte em tudo. E o ser divino e a lenha divina nunca se acabam e não estão sujeitas à fumaça. Não explico mais, porque acredito que o resto se compreende por si só, ou seja, o referente ao amor. Então, tu quer comentar? essa lenha que ele está falando aqui é uma lenha divina, né? Não é uma lenha humana, né? Que é aquela lenha que ela, que ela vai ser jogada no amor da pessoa que não vive na vontade divina, né? Ela vive na própria vontade, então ela tem que constantemente estar jogando lenha
nesse amor, nesse fogo desse amor, para poder sentir que é amada, né? Mas aqui ele está falando da lenha divina, né? Que é fornecida pela vontade divina e que é unida com a ação humana, né? É a nossa ação humana e todo o nosso próprio ser unido ao ser divino, que é Deus, né? Que vai produzir essa lenha, que é uma lenha divina também. E por ela ser uma lenha divina, ela não tem necessidade de ficar sempre se alimentando, como a lenha do amor humano, né? E então ela não tem necessidade de alimento, ela não cresce nem decresce, ela está sempre estável, né? Como você falou dentro de nós, né? O amor de Deus está sempre estável ali, porque ele é alimentado pela vontade humana unida com a vontade de Deus. É isso que eu entendi, né? Que formam essa linha que vai estar sempre alimentando este fogo divino, porque essa chama divina, né, que é a vontade divina dentro de nós. Porque por que não tem necessidade porque não cresce nem decresce? Porque é o próprio Jesus, né, vivendo dentro de nós. Ela nunca acaba essa linha, né? Porque ela é o próprio Deus, né, que está aqui dentro de nós, alimenta a nossa vontade unida com a vontade dele que vai formar essa linha que vai, porque só a vontade dele não vai produzir nada e só a nossa vontade não produz nada. Então precisa unir, né, a vontade divina, o ser divino com o ser humano, né, para formar essa lenha divina que vai estar sempre mantendo nessa chama acesa dentro de nós, que é o próprio Deus, que é o amor, que é Ele mesmo dentro de nós. Entendi isso? E aí Jesus não é inconstante. Então, quando é Jesus que está dentro de nós, o nosso amor também não é inconstante. Né? É um amor contínuo, não tem essa instabilidade humana. E interessante, né? Porque a lenha, essa lenha divina que você falou, diz aqui que ela é fornecida pela vontade divina. Então, pela vontade divina, né, essa lenha nunca acaba, porque em tudo a gente enxerga a vontade divina, né? Então a vontade divina está em tudo. Então se a gente fica, né, focado na vontade divina, a nossa lenha não acaba nunca, né? Nunca, para toda a eternidade, né? Para Isso. toda a eternidade, não é só para agora, para enquanto estamos na Terra, né? Ela vai continuar nos mantendo, né? Mantendo essa chama em nós no céu também, né? Que vai produzir também esse efeito desse fruto desse amor lá no céu também, para os outros, né, para os bem-aventurados que não receberam esse conhecimento, que não receberam, né, não tiveram oportunidade, né, porque é recente, né, isso que Jesus trouxe, né, através da Luísa, né, esse dom, né, assim, a informação, né, porque a divina vontade mesmo ele trouxe na redenção, né, ele nos redimiu e para nos santificar, né, mas só que a criatura ainda não estava pronta para compreender isso, né, para receber essa informação. Ela primeiro precisava receber a informação da redenção, né, de que ela era perdoada dos pecados, que ela podia viver uma vida com Deus, para agora, depois de 2000 anos, né, trazer o conhecimento através do livro do céu com a Luísa, né? E aí os bem-aventurados não receberam este conhecimento, né? As almas do purgatório, né? E, todo esse conhecimento que nós estamos recebendo agora está sendo passado para todos, né? Presente, passado e futuro. As almas do passado que já viveram, do presente, as que vão viver ainda, também vão receber esse conhecimento que nós estamos hoje recebendo, né? Dessa vontade divina que é tudo, né? Que mantém tudo, né? Que sustenta tudo. Isso. E os nossos atos, eles são
guiados pela vontade divina, né? Sim. Então, quando a pessoa não tem esse conhecimento da vontade divina, então ela não tem a consciência plena do ato que ela está fazendo, ela não tem a clareza do que é o amor, o bem que Deus está esperando que ela possa fazer. E aí que fica esse fogo, né? A criatura fica tentando ali alimentar o fogo, mas fica com fumaça, né? Fica com fumaça. Então são aquelas obras incompletas, né, da santidade humana, porque as pessoas elas não têm a plena consciência da vontade divina. Elas não sabem, elas não entendem ainda plenamente o que Deus está esperando delas. Então elas acabam errando no ponto, né? Elas acabam se excedendo, coloca ainda algo de si, alguma ideia acerca de si mesma ali naquele ato e tudo mais. Deixa eu ver se Jesus me dá um exemplo aqui, mas é muito engraçado, porque na minha vida, às vezes eu tô fazendo alguma coisa, e aí Jesus, ele me dá a clareza do ato que eu faria se eu não tivesse conhecimento da vontade divina, Uhum. né? Não sei se com você é assim, mas ele me dá essa clareza. Olha, você faria dessa forma aqui. Se você não tivesse conhecimento da vontade divina, se você não tivesse é, fazendo na vontade divina, você ia fazer dessa forma aqui. Você ia pensar desse jeito aqui. Ia ser um Eu não vejo desastre. isso acontecer em mim, mas eu vejo acontecer nas outras pessoas, né? Quando a pessoa tem uma atitude assim que ela não reconhece, né? Como, por exemplo, uma amiga minha, voltando àquele início do trecho lá, ela trabalha ali, mas ela odeia trabalhar, ela não queria estar ali, ela reclama o tempo todo, né? E ela então, eu vejo que se ela tivesse esse conhecimento, ela seria grata, porque ela estaria ali fazendo a vontade de Deus, que é estar trabalhando naquele lugar. Mas Uhum. ela quer fazer a vontade dela, quer estar na casa dela. Ela quer trabalhar, que ela quer ganhar dinheiro, mas ela não queria trabalhar, então ela fica reclamando que todo dia tem que trabalhar. Então eu vejo isso na vida das outras pessoas, né? Ele me mostra assim como que são as pessoas que vivem pela sua própria vontade, né? Sem ter o conhecimento da vontade dele, Sim, né? Tudo é vontade dele. Se eu estou trabalhando ali é porque é a vontade dele, né? Se acontece alguma coisa ali no trabalho é a vontade dele, né? Tudo é a divina vontade que está coordenando, né? Que está no controle. isso. E quando a gente não tem esse pleno conhecimento da vontade divina, mesmo a gente tentando acertar, a gente erra, né? E aí agora Jesus me deu um exemplo na minha cabeça, né? Ontem foi um dia bem corrido para mim, porque eu tive que ir para catequese à tarde. E aí, depois da catequese, eu engatei numa aula de consagração que eu ia substituir uma moça, que eu não podia ir. E aí eu fui. E aí, quando estava terminando a aula de consagração, veio uma missionária falar comigo e ela queria que eu entrasse numa reunião às 7 da noite, para poder assistir uma aula sobre a equipe de espiritualidade que eu participo na minha comunidade. E aí, eu não sei, mas veio na minha cabeça, né, que tipo assim, eu não sei, mas tipo, como se fosse meio desordenado. Se eu pegasse e entrasse naquela aula. Às vezes eu nem sei por quê. Sabe, Cecília, às vezes eu nem sei por quê que para Jesus aquilo ali é desordenado. Às vezes eu não entendo, né? Eu só entendo depois, sei lá. Mas aí na hora me veio na cabeça assim, né? E eu não entendi por que exatamente. Mas aí eu, né, pra não dizer que eu tô de má vontade, eu disse,
Aí eu disse pra ela, olha, isso foi verdade. Eu falei pra ela, olha, eu estou na intercessão do retiro às 7 horas. Fiquei pra intercessão do retiro nesse horário. Tá tendo o retiro da comunidade, aí a gente pega uns horários de intercessão também, sabe? Aí eu falei pra ela, eu disse, aí ela disse, tenta mudar o horário, eu disse, aí eu fiquei em paz, né? Eu disse, tá bom, vou tentar. Mas foi aquela coisa também. Se eu não conseguir, paciência, eu vou fazer o quê? Mas eu já tava vendo que Jesus não queria que eu entrasse ali. Aí eu disse, eu vou tentar, né, pra não dizer que eu fiz de má vontade. Aí eu fui, né, falei lá pra, pra outra missionária pra mudar o horário da intercessão. Mas aí ela nem viu a mensagem. Quando ela viu, ela ainda, né, ela pensava que era outro horário. Foi uma loucura danada. Enfim. Aí, né, nessa hora Jesus colocou na minha cabeça e disse assim, ele disse assim, se você tivesse agindo, né, sem o conhecimento da divina vontade, sem a divina vontade, com certeza você ia ficar perturbada. Hum, Você ia querer, né, agradar a sua colega missionária. Você ia querer participar. Você ia pensar que a perfeição era você dar tudo, era você se desdobrar em mil pedaços para poder estar ali. E não é dessa forma. Ela falou com você em cima da hora. Você tem outras coisas para fazer. Você já passou a uhum, tarde inteira ocupado. Você se ocupou a tarde inteira, né? Ainda tinha que ver o trecho de hoje e tudo mais, né? isso. Aí que tá a desordem, né? Porque te chamou em cima da hora, né? Isso, Foi uma coisa assim programada, avisada com antecedência, né? E Jesus não gosta de nada desordenado, né? Ele gosta exatamente. tudo na ordem, né? E, e também, né, tem aquela questão também de você é o respeito humano, né? Uhum. Que há, né? Que quando a gente É não a conhece, fumaça que tá falando aí, né? é a fumaça. Quando a gente não conhece a vontade divina e não tem essa comunicação, né, com Deus, a gente vai muito pelo respeito humano. Eu vou porque senão ela vai pensar mal de mim, né? Eu vou porque, né? Se eu não for, ela vai achar que eu não sou, que eu não estou buscando a santidade, que eu não sou uma pessoa virtuosa, vai ficar pensando mil coisas de mim, né? Aí, isso é o respeito humano, né? Que a gente agora aprendeu que não é bem por aí, né? Que não é assim, né? Não, Que tudo tem uma ordem e que a gente tem que ver, conversar com Jesus e ver qual que é a vontade dele, o que que ele quer, né? Em cada situação. E aí ele te deu a resposta, né? E aí tudo contribuiu para depois confirmar que realmente ele não queria que você fosse, né? E sim, você ficou atenta e ouviu no seu coração, na sua mente, aquilo que ele queria, né? Porque ele conduz tudo mesmo, tudo na vida da gente. Ele se intromete em tudo, né? Como diz ali. Todas sim. as coisas. Então, é muito complicado isso, porque quando a gente entende que realmente tem atos que a gente vai fazer que aos olhos das outras pessoas não é bonito aquilo, não é virtuoso, né? Eu não sei, ela pode ter pensado que eu estava de má vontade, mas Uhum, simplesmente eu estava obedecendo Jesus, né? Eu estava seguindo a ordem que ele colocou ali para mim, né? sim. Então, é muito diferente, né, quando a gente vive na vontade divina, porque a gente vive esse amor puro a Deus, porque, né, a gente não se importa com o que os outros vão pensar da gente. Uhum, E às vezes as pessoas podem pensar mal mesmo, né, pode interpretar mal. E a gente, né, tem que ficar em paz, e a gente fica em paz mesmo, Deus nos deixa em paz, a gente fica totalmente, né, com o coração descansado na vontade dele. Né? E uhum, sabendo, né, do amor que a gente está dando para ele, que é o mais importante. Então, sim. né, sem esse conhecimento da vontade divina, a gente fica ali tentando amar a Deus, mas
mas mistura, tem fumaça, a gente, né, não sabe ao certo o que que é esse amor, essa correspondência que Deus está esperando. Que essa fumaça, né, na fogueira corresponde que a lenha está acabando, né? Precisa colocar mais lenha, né? Então, tem que estar Aham, sempre alimentando, né, de coisas, de fatos, né? E essa, é que foi falado, né, essa linha divina, ela não precisa desse constante alimentar-se, porque ela se mantém, né, ela se mantém porque ela, ela é a vontade divina, é Jesus, né, dentro de nós, reinando. Então, não está sujeita a apagar, né, não está sujeita a formar fumaça. E a fumaça também ela é a falta de entendimento, né? é, Porque se você não tivesse esse entendimento, não vivesse na vontade divina, você ia ficar com uma fumaça que ia te confundir, você não saberia se é para ir ou não, você não, você ia acabar fazendo a sua própria vontade, que é indo, que você ia estar, por causa de respeito humano, você iria, né? E essa uhum, fumaça deixa a gente cega, né? Não deixa a gente enxergar o que é a vontade de Deus, né? Enquanto é. que na vontade divina não tem isso. E é interessante, né, porque Só no, luz. só luz. É, numa fogueira real, acontece que se colocar, não sei se você já viu, mas tem umas madeiras que elas fazem muita fumaça, que elas não são ideais, né, para fazer fogueira. Então é Uhum. como se fosse assim, quando a gente coloca a nossa madeira humana na fogueira do amor divino, né, é aquela coisa terrível, aquela fumaça terrível, né, que toma tudo. Então essa é a diferença, né, entre viver na vontade divina e viver sem esse conhecimento da vontade divina. A gente não sabe o que é que Deus está esperando de nós. E mesmo que aconteça isso, né, de formar essa fumaça aí, ou alguém, ou ele mesmo, né, vai fazer com que essa fumaça ela se apague rapidamente e e a gente volte a ver a luz, Uhum. né? Vem alguém corrige a gente, né? Que na maioria das vezes é a Aline, né? Que ela na nossa coordenadora do grupo que vem e apaga essa fogueira, essa fumaça, né? E a gente volta a ver a luz, né? Novamente. E a gente não, e a gente fica na vontade divina de todo jeito, né? A gente vive o que fala a palavra, né? Que as trevas não são trevas para Deus. Então ele usa até da nossa fumaça também para produzir luz para nós, né? Nós não estamos livres de fazer algo, né? Isso. A vontade humana, né? Ela é muito, como você falou outro dia, sutil, né? A gente, às vezes, está fazendo alguma coisa achando que é a vontade de Deus e não é. Aí vem alguém e mostra, por isso que a importância da gente estar em comunidade, né? Ali no nosso grupo, colocando ali, né? Partilhando as coisas que não acontecem, porque às vezes a gente pode estar também meio da fumaça ali, e aí essa é a diferença, né? Aí vem alguém e traz a luz, né? O próprio Jesus traz a luz. Agora, se a pessoa não está vivendo a divina vontade, ela continua no meio da fumaça e vai se emaranhando cada vez mais na fumaça e fica confusa e acaba fazendo a própria vontade sempre, né? Não enxerga a vontade de Deus pela fumaça. É, exatamente. Então é uma diferença gritante quando a gente começa a entender isso, a enxergar isso, né? Como é diferente viver na divina vontade e viver na vontade humana. Mesmo a gente tentando acertar na vontade humana, é muito complicado, né? É muito complicado viver assim. Então, tem mais alguma coisa a comentar, Cecília, sobre esse trecho? Então, acho que já desenvolvemos bastante, né? Para uma primeira live, Então, nós vamos duas, né? agradecer a Deus, né, por este momento. Você pode terminar?
agradecer a Deus por esse momento, né, de estarmos aqui reunidos para falar da divina vontade, para fazer com que ela seja conhecida, para que as criaturas possam, né, através do conhecimento dessa verdade, não roubar mais a Deus, né, e sim dar a Ele aquilo que Ele merece, né, que é unir a nossa vontade à vontade dele para ser uma só com ele, né, uma só vontade, né, e assim dar Deus a Deus, né, que é o que ele merece, é tudo, né, tudo é Deus. Então vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria para agradecer esse momento, né, e para que isso chegue, né, tudo isso, essas verdades cheguem ao coração de todas as pessoas, para que elas possam também, né, viver essa vontade divina. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos no amor, na misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Cecília. Tenha um santo domingo e que Deus Amém para você. abençoe. Muito obrigada Você também. também, aqueles que Obrigada acompanharam. a você por me convidar. Tchau. Tchau, até a próxima. Até.